intervenções de uma extraordinária densidade teórica e começaria justamente pelo fim, por isso. Realmente é esta catástrofe que nos funda. Que funda a modernidade e que funda o nosso pensamento político. E a ideia fundamental, creio eu, que é mesmo essa, a ideia da autonomia. Que é isso que nos identifica hoje, historicamente. É isso que nos estabelece a diferença. E é isso que estabelece de nós logo essa dialética e um pouco esse paradoxo, que é a ideia de autonomia e a ideia de universalidade, a projeção universal desse conceito de autonomia. Eu creio que nós, voltando aos clássicos, como o Santos Silva nos propunha, temos que voltar precisamente a esses fundamentos da modernidade. Nós, nesta época em que nós falamos tanto da pós-modernidade, das crises radicais da modernidade, eu tenho o entendimento de que o que melhor a pós-modernidade tem é precisamente uma certa radicalização de alguns aspectos fundamentais da modernidade. Acho que é aí que nós devemos voltar uma espécie de bússola para compreendermos o tempo que vamos atravessando, quer na Europa, quer no mundo. E o tema de democracia e diversidade, de certa maneira, compele-nos precisamente a isso. A democracia e a diversidade. A democracia não tem necessariamente que casar bem com a ideia de diversidade. Felizmente, historicamente, tem casado, mas não tem porque as democracias podem ser antiliberais. E, de certa maneira, o que o Rousseau, que foi bem criticado pelo Santos Silva no início, propunha era uma ideia de democracia a que faltava essa componente liberal. E, precisamente por isso, é que a vontade geral do Rousseau, de certa maneira, é um prenúncio de totalitarismos contemporâneos dos quais nós nos demarcamos. O Rousseau não é só isso. Felizmente, o Rousseau é muito mais do que isso e, sob muitos pontos de vista, nós somos devedores do pensamento de Rousseau. Mas tem esse aspecto negativo, que é essa identificação da vontade geral com uma vontade absoluta e, portanto, seria uma espécie que não dá espaço ao pluralismo. Ora, as nossas democracias contemporâneas, felizmente, souberam casar esses aspectos, que é a democracia e o liberalismo. Porque pode haver uma democracia antiliberal, como pode haver, e houve, historicamente, liberalismos antidemocráticos, ou pelo menos não democráticos. De certa maneira, o neoliberalismo surge na sequência de liberalismos não democráticos que, historicamente, existiram, na tradição oligárquica do século XIX. Mas, felizmente, o que nós falamos é daquilo que se enraizou no espaço europeu, que foram democracias com uma componente liberal, e essas democracias com uma componente liberal têm também uma forte componente social, que é preciso não menosprezar e até neste momento, nesta fase da nossa história contemporânea, recuperarmos. A velha discussão sobre se os direitos são meramente formais e se as democracias são meramente formais ou não são, eu devo dizer que, contrariamente ao Santos Silva, que começou a sua vida, apesar de não sermos, as nossas idades não serem muito diversas, somos de gerações relativamente diferentes, ele começa a sua vida a acreditar que esses direitos são meramente formais. Eu começo a minha vida adulta na denúncia do marxismo, na denúncia radical do marxismo, contemporâneo da grande crise final do marxismo, a achar que esses direitos são direitos formais, imprescindíveis e quase se esgotam aí os direitos. E ambos tivemos uma certa evolução e talvez até nos tenhamos hoje encontrado aí. E ele percebendo que, evidentemente, há uma componente muito mais do que formal, e eu percebendo que não se podem limitar a esse formalismo. E que, de facto, os direitos correm o risco de ser meramente formais e que a crítica ao direito, ao formalismo dos direitos é uma crítica que tem alguma raiz marxista, que é uma crítica pertinente e é uma crítica que deve ser tida em consideração. E, nesse sentido, o que parece hoje no espaço europeu que temos que recuperar são precisamente essas ideias fundamentais. A ideia da autonomia, a ideia da diversidade, ancorada nas duas ideias fundamentais, que é igualdade e liberdade. Não há diversidade se não houver liberdade, mas também não há diversidade, respeito à diversidade, se não houver igualdade. Os neoliberais, durante os últimos 30 anos, tentaram opor um bocadinho, com algum sucesso, do ponto de vista político, do ponto de vista do pensamento político dominante, mas os neoliberais tentaram pôr um bocadinho a ideia de que a diversidade era ao contrário da igualdade. Que a diversidade, justamente em nome da igualdade, historicamente se aniquilava a diversidade, se aniquilava o pluralismo, se aniquilava a diferença. E, de certa maneira, eles tiveram alguma razão. Porque é verdade que na tradição comunista, em nome da hipervalorização do conceito de igualdade, se aniquilou o pluralismo, se aniquilou a diversidade, se aniquilou o direito à diferença. Só que eles procuraram confundir um pouco uma parte da realidade com a totalidade da realidade. E procuraram fazer crer que, inevitavelmente, toda a esquerda, em nome do primado da igualdade, tendia a pôr em causa o princípio da diversidade e do pluralismo. Que, em nome da igualdade, se anestesiavam as sociedades e se anulava a diversidade das sociedades. E, nesse sentido, eles tentaram fazer crer que isso não era apenas uma característica dos sistemas totalitários de inspiração comunista, na tradição marxista, leninista, stalinista, mas que isso também era quase uma consequência inevitável de qualquer governação do socialismo democrático ou até da própria tradição social-democrática. Isto é, o Estado tendendo a intervir, o Estado-nação ainda tendendo a intervir no plano económico e no plano social,
no sentido de promover mais igualdade, estaria ele próprio a pôr em causa as condições de manifestação do pluralismo e da diversidade. E, nesse sentido, há uma vastíssima tradição liberal, de que os neoliberais se vêm a apossar de uma forma um pouco primária, é verdade, mas que aponta nesse sentido. O primeiro grande pensador liberal contemporâneo que aponta claramente para aí é um grande economista e pensador político austríaco, o Sr. Friedrich Hayek, que diz claramente isto, que escreve um livro, O Caminho para a Servidão, em que diz o trabalhismo britânico é a mesma coisa que o comunismo soviético. Vai conduzir, inevitavelmente, ao mesmo resultado. Isto é, o Estado começando a intervir, o Estado começando a determinar o que é bom para as sociedades, o Estado inevitavelmente vai ocupar o lugar da sociedade, vai anular a liberdade individual, vai pôr em causa o pluralismo. E é essa tradição do liberalismo, depois vertida num pensamento neoliberal que se tornou, de facto, dominante nos últimos 30 anos, não é um pensamento único. Eu estou de acordo com Augusto Santos Silva em dizer que, de facto, é o erro daqueles que dizem esse é um pensamento único num certo setor. Há outros pensamentos únicos, como é evidente, e devemos procurar evitar essa confrontação de pensamentos únicos muito datados, aliás. Mas a verdade é que esse pensamento se torna dominante e faz uma crítica radical à esquerda. E a direita recuperou um bocadinho a ideia de que eles é que eram os campeões da diversidade, do pluralismo, do direito à diferença, em nome precisamente desta contestação ao princípio da igualdade. Mas hoje o que surge no mundo é precisamente o que surge na Europa e de alguma maneira no mundo é a reação a este pensamento, é a reação em relação à hegemonia deste pensamento, em nome justamente do princípio da igualdade. Isto é, não é possível assegurar a diversidade das escolhas, das opções e dos percursos se nós não assegurarmos previamente um patamar básico de igualdade para todos os cidadãos. É absolutamente impossível. Porque senão nós estamos a transformar a diferença numa desigualdade e numa desigualdade segundo uma hierarquia. E essa é, de facto, a grande questão da direita, é que a direita rapidamente transforma a diversidade numa desigualdade. E, em nome da legitimidade teórica da diversidade, legitima as mais iníquas desigualdades. Eu acho que essa é mesmo a grande marca identificadora da direita contemporânea. É que, em nome do princípio de que nós temos que valorizar as diversidades, imediatamente transforma as diversidades em desigualdades, desigualdades económicas, radicais, de que os problemas da pobreza, que nós temos falado tanto nos últimos dias, são uma manifestação particularmente sórdida e atual, diga-se de passagem, mas também desigualdades no plano social, desigualdades no plano cultural, desigualdades no plano ambiental. As desigualdades não cessam de se recompor. As nossas desigualdades contemporâneas não são as desigualdades do século XIX, é certo. Não são as desigualdades do operário que trabalha 14 ou 16 horas por dia. Da operária que é obrigada a prostituir-se. Da criança que trabalha sem quaisquer condições. Já não são essas desigualdades. Mas há hoje novas formas de desigualdades que se vão recompondo. São as desigualdades, por exemplo, no plano cultural. Ter ou não ter acesso a determinados produtos. Ter ou não ter acesso a determinadas manifestações, à fruição de determinados produtos culturais. São desigualdades profundas no plano social, são até desigualdades no plano ambiental e são profundas desigualdades no plano simbólico, que é um plano de que nós falamos muito pouco na nossa vida política. Hoje falam-se muito, porque são pessoas com formação precisamente nessas áreas, mas são profundas desigualdades no plano simbólico, que tendem até a acentuar-se em sociedades em que há uma sobrecarga do simbólico, como são as sociedades contemporâneas, que são sociedades que vivem muito do simbólico, e portanto é evidente que aí as desigualdades são cada vez mais pesadas. E a direita consegue fazer isso. E fez isso com relativo sucesso. Quer dizer, toda a desigualdade se justifica, porque a desigualdade é, por um lado, a manifestação da liberdade e é a consagração da diversidade.